é preciso saber lidar com a culpa. É algo que a gente precisa saber lidar com ela. Sentir culpado ou sentir aquela tristeza após ter cometido algum erro, alguma falha, algum pecado, e vem aquela culpa, aquela tristeza, aquele sentimento ruim após um erro. É preciso saber lidar com a culpa. Primeiro, é bom que a gente entenda que a culpa muitas vezes é algo necessário e algo bom. Essa tristeza após um erro, após um pecado, se sentir mal após fazer algo errado, é algo bom. Davi fez isso no Salmo 51, quando após ter ele cometido um pecado, um erro, ele mostra que está ali quebrantado, entristecido, se sentindo culpado pelo pecado de adultério que ele teve com Betseba. No Salmo 51, ele retrata isso pedindo a Deus misericórdia, pedindo a Deus que não tire ele da presença do Senhor, pedindo a Deus que não retirasse o Espírito Santo da vida dele. Então houve esse sentimento de alguma forma, eu posso dizer, de culpa, de tristeza pelo erro cometido. Paulo, de certa vez, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 2, ele critica a igreja de Coríntios por uma falta, uma ausência dessa tristeza por tudo estar errado. Ele ainda chega dizendo que eles estavam inchados, orgulhosos, como se nada tivesse acontecendo, quando eles deveriam estar se sentindo entristecidos por uma situação que estava ocorrendo ali na igreja. Então a ausência de culpa na vida de alguém não é algo bom, não é algo produtivo e muito menos espiritual, porque pessoas espirituais, elas sentem quando pecam, quando erram, elas sentem essa culpa. A pessoa que tem uma ausência de culpa, infelizmente a gente vê isso hoje, até mesmo quando alguém é preso, você vê que ele está indo para a prisão e não sente aquela culpa, aquela tristeza pelo crime que cometeu, pelo ato. E isso é muito triste, é uma referência até ao que Jesus disse do amor que se esfria. Comete-se um erro, comete-se um pecado, e pelo esse amor frio para com Deus, não há tristeza pelo erro cometido, não há tristeza pela pessoa ofendida, pela pessoa ferida, e às vezes até pela pessoa lesada ou até mesmo morta, como acontece por aí. Mata-se a pessoa e não há culpa alguma. Então a culpa em si é algo saudável, é algo bom para a nossa vida emocional e até espiritual. Mas essa culpa ou essa tristeza pelo erro tem que ser segundo Deus e não segundo o mundo. É por isso que o apóstolo Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 10, 2 Coríntios 7, 10, ele vai falar que a tristeza segundo o mundo opera para a morte, mas a tristeza segundo Deus para o arrependimento. Então essa tristeza ela tem que ser em Deus e segundo Deus, e não segundo o mundo. A culpa operada segundo o mundo, ela gera morte. Morte espiritual e às vezes até morte física, porque o inimigo é chamado de acusador. E às vezes ele sabe desse sentimento de culpa que o homem tem e tenta alimentar essa culpa de uma forma maligna para ele, às vezes, até se sentir indigno de ficar na presença de Deus, abandonar a fé, abandonar os caminhos do Senhor, abandonar a igreja, e não por causa de uma culpa que lançou ele no pecado. Essa culpa é segundo o mundo. Mas a culpa segundo Deus, ou melhor, a tristeza segundo Deus, não opera para a morte, nem espiritual e nem física, opera para o arrependimento. Arrependimento mantém a vida espiritual e mantém a vida em Cristo. Então a culpa, ela tem que ter esse cuidado com ela, que ela pode ser ou segundo o mundo, que é alimentada pelo maligno, pelo acusador, ou segundo Deus, que gera um arrependimento, que gera uma mudança de vida. A culpa que nos lança no pecado e para outras transgressões é algo que veio do mundo, é algo que veio do maligno, não de Deus. Mas a culpa que gera um arrependimento é algo bom e necessário para nossas vidas. E diante da culpa é necessário a gente sempre reconhecer o erro e se arrepender. A gente vê muito bem isso lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 12, versículo 13,
quando Davi é confrontado justamente pelo pecado que no Salmo 51 ele cometeu, ele se arrependeu, o pecado com Betseba, ele foi confrontado ali pelo profeta Natan, no capítulo 12 de 2 Samuel, e no versículo 13 ele reconhece esse erro e se arrepende. Ele diz: pequei contra o Senhor. Ele não argumenta, ele não se justifica. A culpa foi sendo gerada no coração dele e isso gerou um arrependimento. Ele diz: eu pequei. E muitas vezes, diante da culpa, a gente tem que estar disposto a sofrer a consequência do erro. Porque o arrependimento, ele não vai, e às vezes o arrependimento e o perdão recebido não vai nos livrar da consequência do nosso erro cometido. No capítulo 12 de 2 Samuel, versículo 14, houve uma coisa que Davi, ou uma consequência que Davi teve que suportar. A espada não se apartou da casa dele. E além disso, o filho que ele acabou de ter gerado ali no adultério com Betseba morreu. Então muitas vezes, mediante ao erro e o arrependimento, ainda tem consequências. Tem pessoas que acham que receber o perdão é estar livre de qualquer tipo de consequência. E às vezes tem consequência. Cometeu-se um crime e se sentiu culpado, paga o crime na justiça. É comum. Ou cometeu algo com alguém, num relacionamento, pode ter uma mudança ali no relacionamento, na confiança com uma pessoa. Erros têm consequências, por mais que muitas vezes seja o perdão alcançado. Então a gente, mediante a culpa, o arrependimento que gera a culpa, a gente tem, ou melhor, a culpa que gera o arrependimento, a gente tem que passar, sofrer a consequência do erro na presença do Senhor, porque Davi não saiu da presença de Deus e morreu sendo o adorador e o homem segundo o coração de Deus que era. Mas a culpa não pode nos deixar no chão, jogado, mortos espiritualmente. E Davi mostra isso, quando no versículo 20 de 2 Samuel 12, ele se levanta, ele se ergue, ele recebe o perdão de Deus e continua a vida adorando a Deus. Nenhuma culpa pode nos colocar no chão e mortos espiritualmente. A culpa tem que gerar em nós um arrependimento e não ficar no chão, prostrado pela culpa, mas nos erguemos em Cristo Jesus. Porque disse João na primeira epístola dele, no capítulo 2, versículo 1, que temos um advogado quando pecamos. Então, se sentimos culpados e verdadeiramente nos arrependemos, a gente se ergue e continua a vida adorando a Deus e na presença do Senhor. Às vezes sofrendo a consequência, mas na presença de Deus. Porque a culpa em Cristo não nos afasta da casa do Senhor. A culpa com Cristo não nos tira da presença de Deus e nem acaba com a nossa vida. A culpa que acaba com a nossa vida não provém de um arrependimento sincero, mas de um remorso, de uma tristeza segundo o mundo. A tristeza segundo Deus gera o arrependimento, que nos leva a buscar o perdão aos pés do Senhor Jesus Cristo. Então, lidando com a culpa, não deixa ela te consumir, mas saiba que ela é boa, porque quando errar, é bom se entristecer quando erra e se prostrar aos pés do Senhor pedindo perdão, assim como Davi fez no Salmo 51, com arrependimento sincero e uma mudança de vida. Mas a culpa precisou brotar no coração para que o quebrantamento, a confissão pelo pecado viesse à tona. A culpa não pode nos consumir, a culpa não pode nos matar espiritualmente e nem fisicamente. A culpa deve gerar em nós arrependimento em Cristo Jesus e aí sim, sendo Ele o nosso fiel advogado, iremos receber o perdão. Deus mesmo falou em Isaías capítulo 1, versículo 18, que ainda que os nossos pecados fossem como a escarlate, se tornariam brancos como a neve. Se fossem como vermelhos como a carmesim, se tornariam brancos como a mais pura lã. Em Cristo isso é possível e a culpa não vai nos dominar. O acusador não vai nos colocar a morte espiritual, porque Jesus trouxe vida e remissão para o pecado, para aquele que se arrepende sinceramente aos pés do Senhor Jesus. Que a culpa gere sempre verdadeiro arrependimento e não um remorso, uma tristeza que nos leve a se afastar de Deus ou se largar no pecado.
A culpa tem que gerar santificação e arrependimento, porque em Cristo é assim que acontece. Que Deus abençoe a nossa vida e recebamos a cada dia o perdão de Deus nas suas riquíssimas misericórdias. E aprendendo também com nossos erros, que é preciso. Porque cair no mesmo erro muitas vezes é tolice e burrice. E nós não sabemos se teremos tempo de se arrepender. Então é bom evitar qualquer erro e pecado para estarmos preparados para se encontrar com Deus a qualquer momento. Que Deus abençoe a nossa vida no nome de Jesus.